Para vocês terem uma ideia do que é o fadão, meu amigo Aurélio Buarque de Holanda, que era da academia, tinha me contado uma história que eu achei ótima. No dicionário, não tem um dicionário de Aurélio, né? É o autor daquele dicionário, ele era da academia, ele não é mais vivo, né? Aí ele me contou a história ótima. O fadão é tão vistoso, tão escandaloso, que quando ele ia para uma cerimônia solene, numa academia, ele comprava, ele botava o fadão numa sacola, ia vestido a paisana mesmo, e chegava na academia e vestia. Mas um dia ele atrasou-se do trabalho, e quando ele chegou em casa já estava quase na hora de começar. Ele aí vestiu o fadão logo e desceu do apartamento dele, viu o táxi, ele deu com a mão, parou o táxi, o motorista virou-se para ele e disse: o distrito aí é rei de ouro. Ele disse: não, eu não sou rei não, o que eu quero é que você vá depressa porque eu estou atrasado. Ele disse: o senhor não se preocupe não, uma pessoa vestida desse jeito, ele só começa como o senhor. Aí eu me atrasei hoje aqui, eu disse: meu Deus, se eu soubesse eu tinha ido de fadão, para o povo da rua. Mas vocês não entraram não, graças a Deus. Bom, então, eu quero dizer a vocês que realmente, eu não vou falar sério não. Porque se eu falar sério, eu não tenho muita medida das coisas não. Eu desconfio, eu gosto muito de história de doido. E eu desconfio que é por identificação. Eu tenho um parente chamado Saúl, ele hoje em dia diz: Ariano, na família da gente, quem não é doido, junta pedra para os dois jogar no pé. E é verdade, eu tenho em casa o meu romance principal, chama-se Romance da Pedra do Reino, tá certo? Pensa não vai gostar de pedra. É por isso que eu gosto tanto do sertão, porque tem pedra. Quando eu estava vindo aqui para cá, eu passei. Vocês conhecem, já devem ter visto, aqueles aquelas duas pedras que tem, que chamam picote fino e picote grosso, lá perto de Passo, não é? Que beleza aquelas pedras, né? Maravilha. Eu quase desço. Mas eu vou descer, eu vou arranjar um jeito de ser filmado lá, para guardar essa negócio. E depois eu gosto de doido, porque pense nas figuras curiosas, não é? Interessantes. Eu não gosto das pessoas rotineiras, não. E doido pode ser tudo, mas rotineiras não é doido. Não é? Eu não sei se aqui até Aparecida ou em Souza, se tem um chamado doido oficial. Acho que Souza não era muito grande, mas até agora, quando eu era menino, tinha o doido oficial. E outra coisa, só cabia um doido oficial, porque morreu um e ele foi substituído logo por outro. Então, uma comum. Aí depois morreu esse. Quer dizer, veio mandamento, Severino diz aqui, né? Canta a mochilinha e assim ia. Olha aí. Então, esse doido de Taperoá é uma figura curiosíssima. Nós temos deixa eu contar o que aconteceu com meu pai. Quando meu pai era governador da Paraíba, ele construiu um hospício, que eu não sei se ainda existe, chamado Juliano Moreira. Juliano Moreira era, inclusive, um psiquiatra mais famoso no Brasil naquela época. E era precursor de psiquiatria chamado a psicoterapia pelo trabalho. Então, papai, que admirava o Juliano Moreira, construiu o hospício, que naquela época era um hospício modelo, colocou o nome de Juliano Moreira, e no dia da inauguração, papai chegou lá, todo feliz, satisfeito, né, com a obra que tinha feito. Aí lá ficaram os médicos junto do papai, aí lá veio os dois, cada um com um carro de mão, que era para fazer a tal psicoterapia pelo trabalho. E todos os dois com o carro certo, mas um com o carro de cabeça para baixo.
Aí papai se informou. Como é o nome dele, sabe? Severino. Ele disse, Severino, vem cá. Aí lá veio. Olha, não é assim que se carrega o carro, não. Está errado, você está errado. O carro está de cabeça para baixo. Ele disse, eu sei, doutor. Mas se eu carregar certo, eles botam o pé dentro para eu carregar.